Olá, estudantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Marcos. Queria desejar um 2022 abençoado para você e a sua família. Também eu queria informar que durante esse mês de janeiro nós demos uma pausa nas gravações das nossas aulas da EBD, mas para que você não fique sem estudar a Bíblia durante esse mês, nós separamos 4 lições ali no livro de Gênesis, lições essas que nós já estudamos aqui em nossa EBD online. Então, por que nós escolhemos o livro do Gênesis para reprisar? Porque se Deus permitir, em fevereiro nós vamos retomar os estudos da Bíblia, dessa vez no livro de Êxodo. Então você vai relembrar algumas lições em Gênesis, já se preparando, já fazendo um aquecimento para quando começarmos então as novas lições em Êxodo lá em fevereiro. Então até lá, espero que você tenha bons estudos, consiga relembrar os conteúdos em Gênesis e se Deus quiser, estaremos juntos a partir de fevereiro. Que Deus nos abençoe e até lá. Meus amados irmãos, estamos de volta para fazermos a nossa EBD desta manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui no templo esta manhã da Igreja Batista Central aqui em Santarém e você que nos assiste nesta transmissão no YouTube. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Eu queria deixar aqui um desafio para você, que você não somente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também mande a sua saudação, mande a sua dúvida. É possível que nós não respondemos todas, mas nós iremos estudar para tentar a melhor resposta. Se inscreva, mande sua saudação, mande o seu alô. Se você até tiver um pedido de oração, mande para a gente. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Bom dia, professor Gabriel, um prazer mais uma vez. Depois de Apocalipse, né, irmão? Depois de Apocalipse, agora estamos voltando para Gênesis, né? Estudamos aí Apocalipse, fizemos aí a nossa mesa quadrada, que o irmão Gabriel foi o nosso mediador. E agora, na semana passada, tivemos uma excelente aula. Eu tirei aí uma semana de férias, então eu assisti lá de onde eu estava, né, a aula com o pastor e com o nosso professor Moacir, e hoje nós estaremos dando continuidade no capítulo 2 de Gênesis. Irmão Gabriel, por favor. Bom dia, amada igreja, aos irmãos que estão aqui no templo, aos irmãos que estão aí em casa, meus avós, bom dia também. Eu comentei assim de forma de brincadeira com o irmão Moacir, o professor Moacir, que o Apocalipse foi tão forte que eu não consegui vir domingo passado. Infelizmente eu não pude vir no domingo passado, era para estar aqui, mas eu acompanhei, a aula foi maravilhosa. Nada melhor do que ser substituído pelo nosso pastor, né? Que traz todo o seu conhecimento aqui para contribuir. Mas aqui estou de volta para, através do nosso Senhor, estar ajudando a igreja aqui a entender esse livro de Gênesis que nós já começamos a estudar, né? Nós fomos ali do fim do último livro da Bíblia para o Gênesis, literalmente o Gênesis, né? O início. Nós vamos aqui dar continuidade, uma honra e alegria mais uma vez também estar ao lado do professor Marcos. Amém. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 2 de Gênesis e nós leremos o texto áureo. Professor Gabriel, por gentileza, leia o nosso texto áureo que se encontra no versículo de número 15 do capítulo 2. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 15. Para você que ainda não se situou, é o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler o nosso textuário de hoje. Diz assim, na minha tradução: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém. Eu queria abrir um parêntese antes disso. Queria mandar aqui um abraço e parabéns ao irmão Afonso, irmão Carlos Afonso, que hoje completa mais um ano de vida. Irmão Afonso, estamos com saudade de você. Nós sabemos que você ainda está em recuperação. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua mãe, Dona Rita, da sua esposa Cris, da Socorrinho, das suas filhas também, Carla, Paulo, Isabela, do seu netinho. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você faz falta entre nós. Você é uma pessoa muito querida. Que Deus continue te abençoando.
Mando também aqui um alô para o meu amigo Murico. Murico, um abraço. É um irmão nosso da Assembleia de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, você juntamente com a sua família. Eu queria mandar aqui um alô para os irmãos que já estão mandando aqui um alô. Primeiramente para a irmã Dejiane Cruz. Bom dia, igreja. Irmão Lucival Belisário Filho. Bom dia, irmão Lucival e família. Luiz Paulo. Bom dia, amada igreja. Irmão Rod, graça e paz, meu irmão. Irmão Antônio Castro, diretamente de São Paulo, um abraço, meu irmão, bom dia, graça e paz, Deus continue abençoando a todos os irmãos. A irmã Silvana Brito, Deus seja louvado, bom dia, queridos. Irmã Selma Regina dando um amém aqui. Irmão de Orlando Campos, que saudade, irmão de Orlando, do irmão, da irmã Escleia. Saiba que nós continuamos perseverantes em oração pela vida do Ednei. Estamos perseverantes, nós cremos que Deus tem um plano na vida dele. Nós cremos que o irmão e a irmã Escleia não estão aí em Manaus à toa. Tudo isso foi um plano de Deus. Continue perseverando e crendo no Senhor, que nós estaremos orando aqui pelo Ednei e por toda a sua família. A irmã Otaviane, um abraço para você, para toda a sua família. Nós estaremos orando por você. Eu peço também depois que você lembre na sua casa, coloque também nas suas orações o nome da Otaviane. Ela está com Covid, é uma amiga nossa. Deus te abençoe. Nós, ao final do culto, estaremos também orando por você e pela sua família. Irmã Fádia Moura, nossa diretora, bom dia. Irmão Antônio novamente, irmão Marcos, desde já agradeço as orações. Nós oramos pelo irmão e sabemos que o irmão está bem melhor. Que Deus te abençoe, tá? Irmã Anete, irmã Ana Tolentino Leite, também conhecida como irmã Anete, a nossa secretária. Bom dia a todos, graça e paz. Irmã Delmira Almeida, graça e paz, irmãos. Irmão Diogo Acioli, bom dia, amada igreja de Cristo Jesus. Um abraço, Diogo. Um abraço na Yara, também no Caio César. Irmã Selma novamente levantando a mão aqui. Um beijo, Marquinho. Olha, minha tia me entregou aqui. Um beijo, Marquinho, primo querido de tua prima Cláudia, aqui de Belém, no Pará. Claudinha, é você que está usando aqui a conta da titia. Um beijo para você, um beijo para o tio Cláudio, para toda essa família amada em Belém. Otaviane, obrigado. Deus te abençoe. Meus irmãos, fique à vontade para você mandar a sua saudação. Nós queremos dizer que esses dias não foram fáceis. Essa semana foi difícil. Eu tive uma amiga minha que perdeu o pai lá em Manaus, e nós temos outras pessoas. Tem uma prima da minha esposa que também de tabela acaba sendo uma prima nossa. Eu peço que os irmãos continuem orando pela Rivera. Ela está aguardando uma transferência juntamente com outras pessoas de um avião que vai buscar de Belém o pessoal lá em Parintins, tá? Então os irmãos orem para que seja feita a vontade de Deus. Tem muitas pessoas morrendo de Covid, muitas pessoas sofrendo. Aquela leitura do Salmo 46, ela não foi à toa. Ela não foi à toa. Eu sei que se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, ou qualquer pessoa que está daí do outro lado, se você conhece alguém que está passando uma situação difícil por conta dessa doença, eu tenho certeza que você vai dizer que sim. Sabe o que você pode fazer? Orar. Ore. Deposite a sua causa diante do Senhor. Eu sei que eu estou fugindo um pouco da lição, mas o Senhor, o Espírito Santo, está me constrangendo a falar isso. Eu sinto que as pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de força. Então o que nós podemos fazer nesse momento é orar uns pelos outros. Amém. Vamos nós. O tema da nossa lição hoje é o ser humano e sua razão de ser. O ser humano e sua razão de ser, baseada no capítulo 2 de Gênesis. E agora há pouco o professor Gabriel leu aqui o versículo 15. Quais são, meus irmãos, os nossos objetivos gerais e os específicos, ao final dessa aula, o que nós entendemos que os irmãos irão acatar? Entender que Deus coroou sua obra com a criação do homem e da mulher, e preparou um ambiente próprio
para o homem viver e colocou-os como administradores de tudo o que foi criado. Então eu e você, nós somos administradores de tudo aquilo que Deus deixou. Depois nós vamos destrinchar isso melhor. Segunda coisa do objetivo geral, segundo objetivo geral, reconhecer seu valor diante de Deus. O homem, ele tem um valor diante de Deus. Nós vamos entender isso também. Objetivos específicos: refletir sobre a perfeição da criação humana, obra da criação de Deus. Não nos esqueçamos, jamais se esqueça que eu e você, nós somos criados pelo dono do universo. Nós pertencemos a Deus. Segundo e último objetivo específico: resgatar os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós podemos até ter começado bem, mas em algum momento nós nos desviamos daquilo que o Senhor propôs para o teu coração. Nosso objetivo é voltar para esse caminho certo, para o propósito de Deus para as nossas vidas. Fazendo aqui rapidamente, eu vou fazer, professor Gabriel, uma pequena lembrança do que nós estudamos no domingo passado, bem rapidamente, para que nós entremos, né, na lição de hoje. Domingo passado, começando com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, está lá em Gênesis 1:1, ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa palavra do Gênesis, né, Gênesis significa, do grego, origem, ou seja, o livro do Gênesis conta a história da origem de todas as coisas. Do hebraico, ela é exatamente no princípio. Na tradução do hebraico, Gênesis é exatamente no princípio, ou seja, no Gênesis, é mais ou menos como se fosse essa a tradução, tá? Para os irmãos entenderem. E quando nós vemos isso tudo, nós entendemos o seguinte, tá? Essa origem que fala no Gênesis, aqui está falando da origem do mundo, ou seja, de tudo, do universo, não somente da Terra, mas de tudo que existe, sistema solar, tudo que a ciência já descobriu até hoje. Aqui está falando, é o Gênesis que fala disso. Fala também da nossa origem, da origem da humanidade. O Gênesis também fala da origem da humanidade. Se você ver, você vai ver aqui: fulano gerou fulano, que gerou fulano, casou com fulano, gerou fulano. Isso tudo tem uma história. E também fala da origem de uma coisa que nós não gostaríamos que tivesse originado, mas está tudo debaixo da vontade de Deus, do pecado. O Gênesis também fala da origem do pecado. E o Gênesis também fala da origem de um povo escolhido, da origem do povo judeu. Nós veremos depois Noé, a Torre de Babel, aí lá a partir do 12 nós iremos estudar, acho que lá para a 5ª ou 6ª lição, professor Gabriel, não sei, não lembro. Abraão, um homem que foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela, para formar um povo para Deus. E depois, essa promessa, ela nos alcançou. E hoje nós somos esse Israel espiritual de Deus. Então, o livro de Gênesis, ele fala de tudo isso. É atribuído, só para eu passar para o irmão para a gente entrar no primeiro tema, é atribuído a Moisés. Eu sei que o irmão está louco aí para falar, como eu também estou, né? O professor Rubivon também ali, só prestando atenção, né, professor Rubivon? Um abraço, viu, meu irmão? Estava com saudade de você. É atribuído a Moisés, tá? É atribuído a Moisés. Mas existe uma linha de pensamento aí, que surgiu ali pelo final do século XVIII, XIX, que atribui como se uma espécie de o Gênesis fosse, eu gosto dessa expressão que o pastor Augusto usa, uma coxa de retalho, como se fosse, né, pegar ali e formar. Eu não creio dessa forma. Eu creio que o livro, o Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram escritos por Moisés, né? E eu também penso dessa forma, que quando Moisés estava ali nas campinas de Moabe, né, avistando ali a terra de Jericó, Dalém, depois do Jordão, antes um pouco da sua partida, ele lê ali o livro da lei. Por que isso? Para os irmãos entenderem por que Moisés foi tão didático no Gênesis, tá? Primeiro, porque é vontade de Deus, tá? Qualquer pergunta que os irmãos me fazerem, a primeira é porque é vontade de Deus. Sempre vai ser por conta disso, porque está debaixo da vontade de Deus. Segundo, porque o povo, mesmo que guardando as suas tradições, o povo foi bem poluído culturalmente, espiritualmente, pelos 400 anos que ele... Imagina aquela primeira geração, vamos imaginar aquela primeira geração, lá quando, né, o povo foi para o Egito, o que deve ter mudado de gente? Não tinha mais nem farelo, como fala o bom paraense, né? Não tinha mais nem farelo de nada, de osso nenhum, de tanta gente que já havia passado. Então esse povo foi adquirindo culturas, costumes. Muitos que saíram do Egito, saíram levando as suas estátuas e lembravam das coisas do Egito. Então Deus, de uma forma sábia, instrui Moisés a fazer o Gênesis, a escrever o Gênesis, tá? E aí quando ele escreve o Gênesis, ele vem depois e lê para o povo. Eu penso que antes, como Deus disse: olha, Moisés, tu não vai entrar, tá? Tu não vai entrar, fica sabendo logo que tu não vai entrar, então te despede do pessoal, determina logo Josué, que aí quem atravessou o Jordão, os irmãos sabem a história, foi Josué, e daí Jericó, aí os irmãos conhecem a história melhor do que eu. E ele vem e transmite ao povo essas orientações, dizendo ao povo de onde eles vieram e quem os formou, né? Então eu penso que foi uma forma didática. Claro que existe um pouco de poesia hebraica, e depois aqui a gente vai ver a primeira grande poesia, vamos dizer assim, da Bíblia. Depois a gente vai ler aqui para os irmãos entenderem, né? Até fazendo uma brincadeira, mas os irmãos entenderão depois. Então, dessa forma, eu penso que Moisés passa o livro de Gênesis, assim como os demais livros da lei. O Gênesis é uma abertura do Pentateuco, ou seja, ele começa com a criação do mundo, tá? E ele vai até Jacó e José, lá no versículo, capítulo 50, com a morte já de Jacó, ele abençoando ali os seus filhos, José perdoando os seus irmãos, e aí o Êxodo é a libertação do povo e o tempo que o povo passa no deserto, daí por diante, tá? Para os irmãos entenderem essa parte. Professor Gabriel, me perdoe aí ter me emocionado um pouco aqui no começo, mas pode falar. Se a gente for disputar quem fala mais, irmão, vai dar muito EBD aqui. Mas o que eu só queria complementar, né, que o interessante do Gênesis, como o professor Marcos falou no início, né, ele traz a narrativa do Gênesis, de fato, da origem, né, do princípio, né, e ao mesmo tempo em Gênesis já temos ali uma pequena amostra da promessa de Deus ali, né? Lá, um pouco depois, quando o pecado entra no mundo, quando ele fala assim, morderá o seu calcanhar, e o rei, o Deus soberano, o Senhor, que até então ainda não havia chegado, esmagará a cabeça da serpente, né? Então, no próprio Gênesis, nós já temos aqui a solução para a humanidade a partir da entrada do pecado. Então, era só isso que eu queria colocar, que é o interessante, que lá na origem, lá na criação, lá no início, nós já tínhamos uma certeza, que é a certeza da vitória do Senhor sobre o pecado que entrou no mundo. Muito bem. Irmão Gabriel, para que a gente comece, eu queria que o irmão lesse, por gentileza, os capítulos 1 a 3, porque eu tenho uma pequena observação para falar exatamente sobre esses 3 versículos, né? Perdão, falei capítulo, versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2, por gentileza.
Vamos lá. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou a Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Meus irmãos, na verdade, esse versículo 1, 2 e 3, eles fazem parte ainda do capítulo 1, tá? Aí o irmão vai dizer, irmão Marco pirou, porque aqui na minha Bíblia é 1, 2 e 3. Os irmãos que têm costume de ler a Bíblia, já perceberam que às vezes você chega no final de uma leitura e tem 1 ou 2 versículos que parecem que são daquela leitura, que não fazem sentido no início da outra? Sabe por quê? Quando Moisés escreveu, não era usado isso daí, capítulo 1, versículo, não. A Bíblia foi escrita toda única, né? Depois tiveram, claro, que concílios, pessoas que, né, foram estudando a Bíblia, e ela foi separada entre capítulos e versículos. Nós temos isso também em Moisés, tem hora que a gente não entende, Noé, quando a gente vai ler, mas espera aí, está voltando de novo, não estou entendendo, então é por isso, tá? Quando foi escrita a Bíblia, ela não foi escrita nessa estrutura, essa é a palavra, nessa estrutura que os irmãos conhecem, ela está, claro, foi escrita desse jeito, mas não dividida em capítulos e versículos. Então aqui os irmãos percebem que existe uma conclusão do capítulo 1, tá? E aqui basicamente, né, dizendo que quando Deus concluiu, deixa eu ler aqui, diz assim, pois, tá, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há, ponto. Sabe o que aconteceu aqui? Deus concluiu a obra da criação. Deus deixou alguma coisa por fazer? Não deixou. O mundo foi concluído e tudo aquilo foi concluído. Aqui, meus irmãos, nessa parte a mulher já estava criada, tá? É porque nós vamos voltar depois para os irmãos entenderem, mas aqui ele conclui o 6º dia da criação. No 6º dia foram criados os animais, né, terrestres, o homem e a mulher. A gente pode pensar assim, 6º dia criou o homem, aí depois o homem ficou por lá, Deus descansou, aí ele voltou lá na frente, esqueci, podia ter feito a mulher também, aí voltou. Não é nada disso, a mulher também foi feita no 6º dia da criação. Quando Deus descansou, eu já peço que o irmão abra aí em Isaías 40, 28, por gentileza. Quando a Bíblia diz que o Senhor descansou, não está dizendo aqui que o Senhor se cansou, ele estava cansado. Nossa, por exemplo, né, se o irmão Emanuel passar o dia numa juquira, o dia todo ali, estou brincando, tá, irmão, na juquira ali, capinando e tal, quando chegar de noite, meu irmão vai ter que descansar, né? Mas Deus não. Aqui não é nesse sentido de descansar. Sabe por quê? O irmão Gabriel vai ler exatamente isso em Isaías 40, 28. Lê aí, meu irmão. Capítulo 40, versículo 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Respondeu a pergunta? O Criador dos céus e da terra. Ele não se cansa. Então, irmão Marcos, espera aí, não entendi. Por que a vez que ele descansou? Eu sei que esse assunto foi tratado, né, na semana passada, mas eu queria levantar essa bola porque o capítulo 2, do qual nós estamos estudando hoje, ele fala basicamente de 3 coisas, né? Desse descanso do Senhor, da criação do homem e depois da criação da mulher. Então, aqui a gente vê que não é que Deus se cansou, como a gente pode pensar, mas Deus se cansou e tal. Não.
Mas aqui ele institui um dia de descanso, o Shabat, descanso, o sábado. Isso aqui também lá na frente, vai virar o quarto mandamento. Lembra-te do dia do descanso, ou do sábado, do Shabat, para o santificar. Aqui está nos alertando que nós precisamos nos lembrar que nós temos um Deus. Deus santificou esse dia. É por isso que nós estamos aqui nesse momento. Então essa é uma lembrança de Deus. Ele instituiu o descanso. Sabe por que nós tiramos férias? Diz que é por conta disso. Nós precisamos descansar. Tá? Então essa foi uma instituição também do Senhor. E Deus criou leis também. Tá? Tudo. O homem não inventou nada no sentido de leis naturais. Exemplo. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou lembrar de uma outra forma. Tem a lei da gravidade, né? Não foi Newton que inventou a gravidade, não. Foi ele? Não. Você entende gravidade muito mais do que eu, porque você é engenheiro. Meu negócio é número, eu sou contador. Você entende mais do que... Mas não foi Newton que inventou, né? Ele fez o quê? Ele apenas percebeu que existia a gravidade. Ele percebeu. Sir Isaac Newton percebeu que existia a gravidade. Mas quem que inventou a gravidade? Foi Deus. Por quê? Porque senão ninguém estaria aqui sentado nesse momento. Estava todo mundo aqui, só Deus sabe onde. Deus criou o mundo e criou leis, e sobre essas leis naturais nós vivemos até hoje. Alguns até pervertem as leis naturais e tentam, não que a ciência não seja importante, ela é importantíssima, mas tentam de certa forma explicar tudo através da ciência, meio que dando um chega para lá em Deus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Então todas as leis que Deus criou lá atrás, elas permanecem até hoje. Quer saber? Salvo, né, aquele dia da vitória, né, de Josué sobre aqueles 4 reis, em que ficou lá mais de um dia o sol parado aqui em cima, e eles até guerrearem, até vencerem, salvo aquele dia, né? Você sabe que quando dá 6 horas, 6h30, 7 horas, o sol ele vai se pondo. E quando chega 6, 6h30, aí tem solstício, equinócio e tal, mas as exceções, 6 e pouco, o sol está aparecendo. Isso, desde que você nasceu, foi assim e continuará sendo. Sabe por quê? Porque Deus instituiu essa lei, não foi homem nenhum. Deus instituiu também a semana. Sabe, o único povo que tinha semana eram os israelitas. Os outros povos se guiavam pelos astros e tal, mas os israelitas não, eles tinham a semana, e eles sabiam que no Shabat, o 7º dia, era o dia que Deus havia instituído para o descanso. Naquele dia não se podia andar mais do que, se não me engano, 900 metros, não se podia, a comida tinha que ser feita um dia antes, era descanso, e esse dia era dedicado ao Senhor. Esse dia era dedicado ao Senhor. Então tudo isso foram leis que o nosso Deus instituiu. As leis naturais estão aí, elas estão aí. E nós temos também, irmão Gabriel, muitas vezes transgredido a lei de Deus, destruindo algumas fontes que Deus deixou. Não tem muito lugar aí do mundo que às vezes, estou dando um exemplo rápido, falta água, é porque alguém destruiu a fonte que Deus deixou lá. Deus não fez nada pela metade, fez tudo perfeito. Se tem alguém que bagunçou esse planeta, fomos nós. Muitas coisas até nós conseguimos melhorar, mas a maioria nós bagunçamos. Então as leis foram criadas por Deus, e Deus, quando termina ali no 6º dia, que ele descansa, esse descanso dele é assim, ó, parafraseando Deus, é como se ele dissesse: bom, terminei a obra, está tudo bem, está tudo perfeito, agora eu vou apreciar a minha criação, eu vou me deleitar na minha criação. Os irmãos entenderam o sentido? É nesse sentido
que nós estamos falando. Professor Gabriel. É como se você construísse a sua casa e depois de construída, agora eu vou deitar na minha cama, sentar na minha sala, no meu sofá, usando esse exemplo básico, é o deleite da criação, na verdade. Uma coisa que eu gosto de notar muito, né? Inclusive, como eu falei no início, era para eu estar aqui na aula da semana passada, eu queria muito. O professor Moacir e eu passamos uma noite inteira via Zoom, via streaming, né? Nós discutimos, aquelas discussões boas, né? E fomos até tarde, nos empolgamos quando a gente viu que era tarde. Enfim, mas uma coisa que eu sempre enfatizo quando falo de Gênesis é, como diz aqui no versículo 31, já do capítulo 1 ainda. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado era muito bom. Passaram tarde e manhã, foi o sexto dia. Tudo que Deus fez, no final, Ele olhou e viu que era bom. E quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito bom. Mas muito bom. Nós somos a primazia da criação de Deus. E nós estamos aqui como um propósito. Tudo que Deus fez, como o professor Marcos falou, foi perfeito. É perfeito. E como homens, nós não podemos alterar em nada a criação do Senhor. Inclusive a própria ciência fala que na natureza nada se perde e nada se cria a partir do momento que ela já está finalizada. Tudo se transforma. E leis como a gravidade, leis da termodinâmica, que por exemplo fala que a eletricidade ela vira energia térmica, dentre outras coisas. Não foi o homem que chegou e criou como Deus criou. Foi o homem quem apenas percebeu. E foi o próprio Deus quem deu essa capacidade de percepção. E através dessa capacidade de percepção, nós estamos reunidos aqui, pisando num alicerce, num piso, tendo um forro, um ar-condicionado, que Deus deu capacidade para o homem de inventar. Através desse monte de fio que está espalhado aqui, está chegando lá em Pacaraima, lugares de Brasil afora, mundo afora. Então, a primazia da criação somos nós os seres humanos, porque quando Deus olhou para nós, Ele viu que era muito bom mesmo. E como o nosso textuário diz, né, Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. E esse cultivo, estamos aqui até hoje, cultivando a criação do Senhor. Alguns de forma responsável, outros de forma irresponsável, mas existe aqui uma coexistência da natureza em si, criada por Deus, e de nós também criados por Deus, os quais nos foi dado capacidade para dominar e para cultivar, desbravar essa terra que o Senhor nos deu. E como Ele nos criou, como nós somos criatura ali, feitos e moldados por suas mãos, onde o fôlego de vida foi soprado em nós, nós temos aqui essa marca pessoal do Criador, porque não simplesmente tocado e soprado o fôlego de vida, mas nós somos a sua imagem e semelhança. Nós não somos todo-poderoso, nós somos a sua imagem e semelhança, porque o único todo-poderoso é Ele. E no início, lá no Gênesis, Ele já mostra o seu poder. Nós temos que reconhecer o poderio e a grandeza, porque Ele é quem nos criou. Sem Ele não existiríamos, porque sem Ele não nos moveríamos, e sem Ele não estaríamos aqui falando sobre a sua criação. Muito bem. Meu irmão, antes da gente entrar no primeiro tópico, basicamente aqui, né, que é o protagonista entra em cena, e o protagonista nesse caso aqui é o homem, leia por gentileza, irmão Gabriel, dos 4 ao 5, tá? 4 ao 5. Gênesis capítulo 2, 4 e 5. Não sei como está no tema de vocês aí, que aparece em cima da Bíblia, mas aqui no meu tema está escrito a origem da humanidade. Aqui no meu está a formação do homem. Formação do homem. Vamos lá. Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus.
ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Olha só, não tinha homem para cultivar o solo. Sobre essa questão desse vapor, né, que subia do céu, eu vi aqui o autor citando Vogt, ele diz que aí é como se fosse uma espécie de um rio cósmico, subterrâneo, como é que a gente chama? Aqueduto, né? Nós estamos inclusive em cima do maior do planeta, da maior reserva de água doce, aquífero. É como se fosse uma espécie de um aquífero que regava a terra. Ainda não havia chovido sobre a terra nesse momento, tá? Para os irmãos entenderem, nesse ínterim da criação. Então Deus havia preparado toda essa coisa, todo esse ambiente, né? E no capítulo 1, nós temos, só para os irmãos entenderem, resumindo, nós temos a criação, a descrição da criação geral do mundo e o seu propósito. E quando a gente vem para o 2, Moisés agora está focando o ponto principal da criação, que é a criação do homem e da mulher. É isso que nós veremos, tá? A partir de agora. Na questão da formação do homem, nós temos aqui o versículo 7. Eu vou ler na minha tradução. Eu mudei a minha Bíblia esse ano para ler essa nova tradução. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Diz assim, versículo 7: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou ser vivente. Nós vemos em outras traduções também a alma vivente, né? Primeira coisa, esse nome Adão, e nós até falamos outra vez aqui, tem engraçado que nós estávamos estudando um dia desse lá em casa com as crianças, e há tempos atrás eu falei, e o Rafael, meu filho, lembrou. Disse: meu filho, o que significa Adão? Ele é avermelhado. Me impressionou, porque eu não imaginei que ele tivesse gravado isso. O nome Adão significa avermelhado no sentido de terra, de barro. Vem do grego Adã, né? E do hebraico Adamá, que é terra, tá? Que é terra. Então aqui, não vamos entender que Deus pegou aquela terra, vamos supor, essa é a minha visão, aquela terra seca. Eu penso que ele pegou aqui para ele poder moldar, tá? Um barro úmido, regado talvez por esse, vamos dizer assim, esse vapor, né? Esse barro úmido, e ali ele... Versículo 6 aqui, ó. Todavia Cadê? Brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Perfeito. Então esse solo era um solo úmido, tá? Ele vai e forma o homem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E depois que ele forma esse boneco, vamos dizer assim, né? Ele faz aquele bonequinho, como se você estivesse brincando ali na praia e fizesse aquele boneco. Ele sopra o fôlego da vida das narinas desse boneco, e esse boneco vem à vida. Olha que coisa, meus irmãos, arrepiante, é impressionante. Imagina você essa cena. E juntamente com esse fôlego de vida vem a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, você que pode estar aí de repente nos assistindo, você que está aqui, pode achar que você não tem valor nenhum, pode achar que você não serve para nada. Sabe o que tem em você? A mesma coisa que tem em mim: o fôlego da vida dado pelo Criador. Nós somos iguais. Ele se torna ser vivente. Mas qual era a diferença? E aqui vamos parafrasear aqui a diferença entre Deus ter criado o homem e ter criado os demais animais. Os animais ele criou com a sua palavra. Forme-se tal coisa, forme-se isso, haja separação entre aquilo e aquilo outro, encham-se os mares de animais grandes, pequenos, assim, assado, tal e tal. O homem, ele literalmente colocou a mão na massa.
Olha que coisa, meus irmãos, impressionante. Muitas vezes nós passamos despercebidos sobre o texto bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Parece um versículo tão simples, né? Mas entra lá e começa a pensar no princípio, que um Deus que é contestado por alguns, mas como diz aquela música, né? Ninguém explica Deus, ninguém consegue explicar. Um Deus que é eterno, que do nada fez tudo. Se eu disser para o Gabriel trabalha na área da construção, tá? Depois a gente faz um comercial dele. Brincadeira, irmão. Gabriel, faz aí um prédio de 10 andares para mim. Aí o Gabriel já vai logo passar uma lista, meu irmão. Cimento, não sei o que. Não, Gabriel, do nada. O Gabriel tá perdido. Ele não vai fazer, meu irmão? O meu professor de materiais de construção e tecnologia do concreto, que inclusive foi Tecnologia do concreto? o professor Paulo Lobo, o Lucival conhece bem. Ele dizia assim, ó, você não pode pegar uma brita, plantar, regar e esperar que nasça uma montanha de lá. Então, na natureza a gente não cria isso. Ele acreditava em Deus também, então ele... pedaço de pedra e regar e nascesse, não foi nós que... Nossa imagem e semelhança do Senhor em nós e nos dá o fôlego de vida. Mas algo de consciência, o que nos difere dos animais. E essa consciência, essa capacidade de pensar e de perceber foi o que foi a isca de Satanás para a queda, ali para levar o homem ao pecado. A supremacia da sua criação é isso que nos torna mais, de fato. Nada. Criou tudo. Isso é de a tampa da cabeça. Eu não tenho mais nem cabelo para perder, é só para sacar a tampa já. Você imaginar um Deus do nada criou tudo. Temos, como diz lá em 2 Coríntios 4, né? Nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Vivemos pela fé. E somente pela fé é que nós acreditamos que tem eterno, que sempre existiu, tá? Do poder da sua palavra, do nada ele fez tudo. E segunda coisa, lembra também, por mais que você tente se depreciar, achar que você não tem valor, você tem valor. Você foi criado, pode todas as coisas. Você tem dentro de você
o fôlego da vida. Irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que o trabalho ele foi criado, essa daí é engraçada. O trabalho ele foi criado para castigar o homem. Não. Deus deu antes dele cair. Temos um hiato aí, nós não sabemos quanto tempo levou, quantos anos, dias, sei lá, ninguém sabe quanto tempo levou entre Deus ter dado a ordem para Adão, né, e a gente vai entender isso depois, até o dia da queda. Nós não, quem sabe um dia conversando com Jesus, a gente pergunta isso. Essa instituição do homem no jardim até a sua queda, né? Vamos torcer. Veja você uma coisa. Dar uma ocupação para ele. Lembra que a gente desocupada é a oficina de Satanás? Deus já sabia disso há mais tempo do que a gente. Então ele dá uma ocupação. Era a ocupação dele cultivar a terra, plantar ali, cultivar e guardar. Mas, meu irmão Marco, guardar o jardim. Vamos entender o seguinte. Já entrando para o segundo tópico, que é o tópico do lar, o paraíso do homem. Não confundam Éden com o jardim do Éden, são coisas diferentes, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu explico para vocês. Deus tinha um lugar chamado Éden. Ele diz que nesse lugar ele formou um jardim. Os irmãos, a diferença? Alter do chão fica dentro de Santarém, é um paraíso, mas fica dentro de Santarém. Então, o jardim do Éden ficava no Éden. E deste jardim dá uma pista para a gente de mais ou menos, nunca encontraram, tá? Nunca encontraram e não vão encontrar. Esse jardim será lá na frente, está antes do Apocalipse, mas a gente vai ver isso, quem sabe, numa outra aula. Esse jardim perdido lá no Éden é o novo céu, a nova terra, o jardim conquistado lá na frente. Mas a gente vai estudar isso, nós já estudamos, na verdade, né? Então, meus irmãos, veja bem. Ele cria, tem ali a região do Éden. Onde fica essa região? Lá no Oriente Médio, tá? Lá no Oriente Médio. E a Bíblia diz que deste jardim saía um rio que se dividia em 4, né? O Gion e o Pison, que ninguém sabe onde fica. Já tentaram encontrar esse Gion e esse Pison aí, ninguém sabe onde fica esses dois. Tem suposições. O que norteia é o Tigre e o Eufrates, que nós sabemos onde é. Tá? Só que o Tigre e o Eufrates, eles pegam alguns sentidos que aí tem a maior parte dos estudiosos dizem que essa região do Éden fica ali onde é o Oriente Médio, ali no Golfo Pérsico. Então está aqui o Oriente Médio, aqui para o sul, no Golfo Pérsico. Uma região assim muito tranquila de viver. Irã, Iraque, quase não dá confusão. Dá pouca confusão para lá. Eu nem sei se essa confusão é porque o pessoal quer encontrar onde é o jardim. Claro que isso é uma brincadeira. É um lugar bom, assim, de vez em quando uma bomba aqui, um negócio. Então, Irã, Iraque e Kuwait. Tem muito petróleo lá. Cara. E aí também tem uma outra linha, ali a região da Mesopotâmia. Tem uma outra linha que pode também levar para o extremo norte. Na antiga Síria, que hoje é a Turquia. Lembra quando a arca de Noé vem, pai, ela senta no Monte Ararat. Lá no Ararat, fica na Turquia. Então há uma linha de pensamento que o Éden também é ali mais para a região norte. Se os irmãos pegarem um mapa, vocês vão ver por onde o rio Tigre e o Eufrates vão correr. Mas isso, meus irmãos, pouco nos interessa. Existe, né? só uma extraoficial aí de que
Eu não estou dizendo que não é, pode até ser que seja. Eu estou nessa linha aí que acredita que é ali pelo Golfo Pérsico, tá? Mas paciência, cada um pensa, mas aqui que é certo que naquela região por conta. Ninguém sabe também onde é a Vila e Cush, ninguém sabe. Eles têm um chute, mas ninguém sabe. Tem muito ouro, então por isso que muita né, que até muitas pessoas pensam que algumas pedras preciosas, mas não, o bidélio é uma espécie de goma aromática, né, ali é meio que próximo da mirra, tem um cheiro maravilhoso, tem uma árvore. Bom, os irmãos estudam isso daí também. A pedra de ônix, que é uma pedra linda, eu já tive a oportunidade de ver, uma pedra, tem umas mais claras, mas as mais bonitas são umas pretas, são realmente coisas de valor. Então esse jardim era uma região muito rica, Não foi criado nesse jardim? Não. Espera aí, Marco, não entendi. Não foi. Procura depois, eu não vou ler agora. Procura depois no 8 e no 15. Adão foi criado no campo. Fez um jardim, pega esse Adão, vem cá Adão, coloca nesse jardim. Os irmãos já tinham parado para pensar nisso ou não? São coisas, detalhes que tem na Bíblia, a gente vai passando, lendo, desculpa a expressão, lendo a Bangu, vai lendo, não vai percebendo essas coisas. Então olhe no 8, olhe no 15, fora do jardim, cria o jardim, pega o homem, coloca lá para ele cultivar e guardar. Mas guardar o quê? De repente fosse um leão, fosse entrar ali, opa, sai, não pode entrar. Os leões naquela época não comiam carne, tá gente? Eles não eram devoradores de gente. Então, por isso que tem até aquela que diz que o leão vai pastar com o cordeiro e tal, esse negócio todo. Então, os irmãos entenderam o detalhe? Sabe quem pode? Essa daí elas podem tirar onda com a gente, mas a gente vai ver lá na frente. Sabe quem foi criada no jardim? A mulher. Olha, estão rindo aqui da gente, ó. Tá vendo? E devem estar rindo aí também. A mulher, ela nasceu lá no jardim do Éden. Centrada e com a ajuda desses facilitadores. Passa a comer carne depois que ele cai. Não era liberado para ele comer bicho nenhum. Vegano, claro. E só come. O homem devia ser em forma, assim que nem o professor Rubivon, não tinha essa barriga. Ou devia ser assim em forma que nem. A irmã Francicleia está rindo ali. Devia ser em forma que nem o irmão Rubivon. Só comia legumes, cereais, vendeu frutas, né? Já pensou? Tanta fruta devia ter lá. Nossa, para quem gosta de fruta, o Jardim do Éden devia ser um lugar maravilhoso. Lembra que não tinha nenhuma pragada, não tinha fruta sem graça,
não tinha aquela fruta preta, feia, que você vai lá, já estragou. Isso tudo é consequência. Então, o homem, a primeira profissão, ou foi jardineiro, ou foi agricultor, que ele foi cultivar. Muito boa, pastor. Olha aí, tá vendo qual é a vantagem da gente estar perto dos universitários? A primeira profissão pode ter sido zoólogo. A galera aí, nossa, imagina aquele monte. Eu queria ter visto essa cena, gente. Você não tem ideia, eu já sonhei com isso. O homem aqui dando macaco, macaca. Não, tu tem cara de elefante, elefante. Como deve ter sido? Como já imaginaram isso? É muito doido isso. Eu estou brincando aqui, mas imagina a situação. Hércules, imagina aí. Se eu dissesse Hércules, coloca o nome aí em todos esses bichos aí. Imagina o nome que surgir, não. Estou brincando, mas assim, já imaginaram isso? Como Deus nos deixa essa oportunidade de ter essas conjecturações maravilhosas? Privilégio, né? Então ele coloca ali o homem, ele passou uma escritura. Olha aí, Adão, vai lá no cartório do primeiro ofício e passa uma escritura para ti do Jardim do Éden. Sabia que eu e você não somos donos de nada? Nem nós mesmos pertencemos a nós? Nada. Salmo 24:1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o homem, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Está lá. Ah, eu sou dono desse campão aqui, 1000 hectares. Tu és mordomo. Quando tu morres, tu leva? Já leva? Eu quero ver o tamanho desse caixão. Não leva. Então você é mordomo. Deus deixou Adão, o jardim é teu, hein? Não passou. Deixou, ó, viva e cuida da terra, tá? Então, eu não sei se o professor Gabriel quer falar alguma coisa para o próximo tópico, que agora vem aquela parte que o negócio ainda não complicou, ainda vai ter aqui, né? Ele vai deixar ele como mordomo, vai complicar mesmo. Quem vai estar na semana que vem? É o professor Moacir? Semana que vem vai ter uma batata quente aí. Vai ter uma batata quente, que é da queda, capítulo 3, tá? Para lá de capacitados para esfriarem essa batata para os irmãos. Aqui, meus irmãos, Deus, ele dá uma missão ao homem. Ele coloca o homem lá e ele coloca ele como mordomo de todas as coisas. De todas as coisas. Ele coloca um mordomo. E além de todas aquelas árvores, só lembrando um ponto antes, o porquê, eu pulei aqui. Claro que para a glória de Deus, mas o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Lembra que ao final da tarde Deus ia lá, e aí Adão, como é que estão as coisas? Outra coisa, ele também foi criado para dominar sobre a criação. Domina, né? Ele foi criado também para uma formação de uma cultura, isso não precisa eu explicar, para o estabelecimento do povo de Deus. Observe, plano de Deus, muito antes da criação. Em algum momento a gente pode, não sei se vai gerar um café filosófico também no final, principalmente sobre aquela questão. Eu tenho um ponto assim, pastor, que as pessoas muito perguntam, mas se Deus sabia que o homem ia cair, por que ele falar hoje? Mas quem sabe lá na frente a gente converse sobre esse tema, tá? Nada, ao contrário do que muitos pensam, nada sai do controle do nosso Deus. Coloca o homem lá e ele diz assim: olha, nessa criação toda existiam 2 árvores especiais, tá? Uma delas é a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela é citada 3 vezes na Bíblia. Ela é citada aqui no capítulo 2, aí ela será citada lá no 3,
que é quando Deus diz assim: olha, coloca então a proteção aí na árvore da vida para que o homem não come e viva que nem a gente. E ela vai ser citada, se eu não estou enganado, lá em Apocalipse 22, 2. A árvore da vida que dá os frutos que são para a cura das nações. Então você vai ver basicamente 3 vezes a árvore da vida. Existe também uma segunda árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Era uma árvore. Era uma macieira. Isso daí, meus irmãos, a gente pode conversar no outro momento, porque o nosso tempo está correndo, mas não era nada disso. A Bíblia não fala que fruto era esse. Espera aí, meu irmão, não entendi. Mas se o homem e a mulher comeram desse fruto, e aí eles viram que eles estavam nus e tal, como é isso? Vamos lá. O porquê, qual era a visão do homem antes, só para os irmãos entenderem o que era essa árvore da ciência do bem e do mal. Eu não queria me ater nesse assunto para a gente não perder tempo. Qual era que Adão tinha de bem e mal? Era Deus. Aquilo que Deus dissesse assim: isso aqui é bom, isso aqui é mal. Chama-se teorreferência. Era a referência que ele tinha. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Quem tem criança pequena sabe. Os nossos filhos acreditam no que nós falamos. Nós estávamos recentemente, que agora não pode mais, tá? Ninguém pode ir para a praia. A partir da semana que vem o negócio vai apertar um pouco. Mas você pode ver até a água aqui. Quando passava, eles vinham comigo, porque sabiam que eu ia segurar. Eu tenho 3 filhos pequenos. Então, a referência que eu passei, e umas 2 ou 3 vezes que a minha filha menor tentou sair, ela engoliu água. Eu digo: tá vendo? O pai não disse que era até aqui. Quem tem filho pequeno sabe que filho já engoliu água, beça aí. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, a referência que Adão tinha era Deus, teorreferência. O que Deus dizia que era certo, certo. O que ele dizia que era errado, errado. É como se ele dissesse: olha, Adão, não passa dali, que se tu passa dali tu cai no precipício. Então Adão sabia que o limite dele era isso. Fora isso, Adão não tinha limite. Mangueira, ele podia plantar. Não gostei dessa aqui, vou plantar aqui um pé de siriguela. Sabe o que é? Vou lá, plantou o pé de siriguela. Papo. Lá em Alenquer, na casa da minha avó, tinha um pé de genipapo e outro de sapotilha, que eu sei que a irmã Franciclei gosta muito. Plantou o pé de sapotilha. Adão estava liberado para fazer a configuração que ele quisesse no jardim, só não podia tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Irmão Marcos, e da árvore da vida, ele podia comer? Podia. Eu penso que sim. Eu penso que tem pensadores inclusive que acreditam que era através dessa árvore que ele se manteria. Porque nós não sabemos. Essas são conjecturações, porque a ordem que Deus deu foi não comer de uma árvore da ciência do bem e do mal. Qual foi o problema de Adão? Foi o mesmo antes dele. Achou que deveria sair da dependência de Deus, autossuficiência, e aí deu bronca, tá certo? Adão não sabia essa história, e aí deu bronca. Caiu. Eu não queria me ater nesse ponto da queda, porque eu vou deixar isso lá para frente, mas para os irmãos entenderem o conceito de árvore da ciência do bem. A árvore era mística. Deus deixou um teste para ele. Adão, vou fazer um teste para você. Eu já fiz testes com meus filhos, que em alguns eles foram aprovados, noutros eles foram reprovados. Por quê? Porque eu disse: não faz isso, e eu ficava lá de longe só olhando, e pai, ele fazia. Eu digo: eu não te falei isso? E a punição aqui, meus irmãos, era a morte. Mas não era que Adão fosse comer, pá, morreu. Tanto é que a serpente vai ser igual a Deus, tu vai entender das coisas, que nada me enganou. Então, foi um teste para Adão, para ele e para Eva, né? Foi um teste para eles dois.
Assaltante de geladeira. Assaltante de geladeira. Mas não era só eu. Olha lá, né, meu irmão? Só que eu mexia mais coisa. O que realmente fala assim, peraí, Deus me disse, só como... O pecado é a natureza do homem. Desculpa, o homem, ele tende ao pecado, ele tem essa natureza, mas como... Assaltante de geladeira. Muito bem, tô brincando, irmão. É só mandar um alô para os irmãos Até hoje aqui. eu assalto a mim mesmo na minha própria geladeira. Mas a sua tá garantido que o produto tá lá, né? Quando é só um é mais fácil, é verdade. Mais um abraço aqui para Otaviane. Otaviane, um abraço para você. Flora Ferreira, né, é irmã do nosso irmão Moacir. Está lá em Uberlândia nos assistindo, paz do Senhor, irmãos. Rosifran, um abraço para você, para a Nádia, para as meninas, tá? Deus te abençoe. Um abraço. Olha aqui o irmão Moacir Santana. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia, minha irmã Flora, assistindo nossa aula lá de Uberlândia. As impressões do nosso Criador. Irmã Flora, bom dia, meu irmão, saudade de todos. Esclarecedor, pois estamos lendo o livro de Gênesis e temos muitas... por esse tempo precioso. Dejiane Cruz, olha aqui esse ponto da irmã Dejiane, ela levantou uma bola aqui que eu vou te falar. Para guardar de Satanás, uma vez que a rebelião já pulso dos céus. Olha essa, né? De repente era para guardar de Satanás. Deus colocou. Passar aqui, tu sapeca, claro que eu estou brincando. Imagina que o homem, vamos conjecturar aqui.
Deus deixou o homem para guardar. De repente, o homem deu um cochilo. O diabo passou para o jardim, foi lá e fez a cabeça de Eva. Eu estou parafraseando, sou eu que estou dizendo. Obrigado por levantar essa bola. É para que nós não durmamos, não vacilemos, a gente fique sempre com o olho aberto, o outro fechado, porque como diz lá Pedro 5:8, diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Obrigado, irmã Deide, uma excelente bola realmente levantada, e ficou esse alerta para os nossos irmãos e para nós também. Complementando, né, e muito interessante o que a irmã Deide falou e o Marcos falou agora. Né? Ele não se apresentou como esse ser que colocamos, né? O tridente, o chifre, cor vermelha, mas ele também não se apresentou como sua característica ali pós-queda. Ele era um anjo de luz, né? Ele se apresentou como se fosse fazendo parte da... como narra a Bíblia, né? Então, o alerta que o irmão Marcos deixou aqui, realmente, olha. Brecha com Deus ali, exatamente para ele não passar por nenhuma brecha. Sempre alertas. Sempre alerta. Muito bem. Irmão Nelson, irmão Gracineides, um abraço, tá? E aí vem aqui a irmã Flora dizer assim: é muito doido mesmo, só estudando você compreende, realmente. A irmã Miriam Bloch, né? Sempre juntos. Bendiciones, hermanos, graças por esses momentos de estarmos juntos. Nós agradecemos pela sua vida, tá? Continuamos orando pela paz e por esse projeto maravilhoso da Casa da Música, dos Canarinhos, da Casa do Pão. A irmã Flora Ferreira novamente, natureza adâmica, verdade. Darinha Macedo, bom dia, irmã, paz do Senhor. Olá, família Santana, Deus abençoe. Muito bem. Irmãos, vamos continuar porque nós temos aqui mais uns 15 minutos no máximo, e nós falaremos agora nesse momento sobre a nós homens não teve criação melhor. Glória a Deus, porque a partir aqui do versículo 18, só lembrando 17, né, antes do 18, 17 diz que no dia que ele comer, meus irmãos, de acordo com 2 Tessalonicenses 1:9, é uma morte espiritual, tá? Morte espiritual. E morte nesse contexto, separação de Deus. Lembra que o homem foi expulso daquele jardim que Deus deu para ele cuidar. Olha que coisa impressionante, depois pensa nisso daí. Formação da mulher. Irmão Gabriel, leia aí a partir do 18 e 19, por favor. Então o Senhor Deus declarou: da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse... Até aqui, tudo que Deus tinha feito, ele dizia assim, viu Deus que era bom. Aqui Deus disse assim: bom que o homem esteja só. Bem, para sermos seres que se relacionam, para sermos seres
Certamente, se o homem ficasse só, alguma coisa. Eu não estou falando da queda. Tá? Relacionam em perfeição, querem se relacionar conosco, entendam o contexto. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja, em algumas traduções, idônea, em algumas outras traduções, semelhante, que esteja a sua igual a ele. Entenderam? Idônea do semelhante é isso. Ele não criou a mulher fosse maltratada, explorada, colocada de baixo. Como um igual. Como um igual. Pega Adão e dá um trabalho para Adão. Adão, começa a botar o nome dos animais aí. Ele coloca Adão no sono. Tá? Mas vem cá, irmão Marcos, mas ele botou Adão no sono para quê? Para ele não sentir a dor, orador? Se um Deus que fez do nada tudo. Tem coisa, meus irmãos, que por mais que nós estudamos a Bíblia, por mais que nós oremos, por mais que nós busquemos, nós não teremos a resposta. Fazem parte dos mistérios de Deus. Coloca o homem lá no sono, vai lá, tira da costela, forma a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Só lendo aqui a continuação. Céus e todos os animais selvagens, mas o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas. Ela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E olha o que o homem disse, está aqui a primeira poesia. Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi. Sabe por que também o homem não ajudou na criação? Imagina o homem. Senhor, coloca mais para cá, mais para ali. Já pensou? Eu estou brincando aqui, tá, meus irmãos? Mas imagina o homem dando pitaco na criação. Para que o homem também não dissesse assim: ah, não, fui eu que criei, olha. Os irmãos estão entendendo como tudo que Deus faz é perfeito? Ele não deixou o homem participar da criação. Ele podia dizer: Adão, vem cá, dá um pitaco aqui, Adão. Dá um pitaco aqui, o que tu achas para fazer aqui? Não, ele não deixou. Adão cai no sono para não ver os mistérios de Deus, e ao mesmo tempo Deus cria para dizer assim: ó, eu estou criando outros igual a você, que será idôneo, semelhante, andará do teu lado, será uma auxiliadora, uma ajudadora. Mostra aqui a soberania da aquilo que realmente queremos, às vezes não é a vontade de Deus. Trouxe a mulher até o homem, mostrando a vontade de Deus. Não com o pitaco do homem ali, com os seus mistérios, mas mostrando a soberania da vontade de Deus. Muito bem, olha a irmã Dejane aqui, ela transmissão de pensamentos.
Ela botou aqui: quem sabe Deus fez Adão dormir para não dar palpite. Brincadeirinha. Ó, irmã, transmissão aqui. Irmão Wendel, vi aqui o irmão Wendel escreveu aqui: em questão da separação de Deus e do homem, o que me impressiona é o quadro de Michelangelo. Rapaz, o homem foi profundo aqui. O quadro de Michelangelo é aquele que eu acho que está na Capela Sistina, lá no Vaticano. Aquele que fica, né? Deve ser esse. Lá ele retrata que o homem, depois de conhecer a ciência do bem e do mal, mostra a não vontade de não voltar para Deus, tanto que o quadro mostra os braços de Deus esticados e o do homem flexível, né? De Deus está lá e o do homem está aqui. Será? É mais ou menos isso, né, irmão? Obrigado. O irmão, ele não é brincadeira. Olha, temos aqui Olha, gostei, meu irmão, obrigado. Augusto Silveira. Penso que aqui é o meu amigo Charles Augusto Silveira. Se for, abraço, Marcos, muito obrigado. Boa reflexão sobre a criação. Irmã Flora, versículo 24, que foi bem questionado: como deixa pai e mãe se tinha só os dois? Pedro me perguntou. Rapaz, o Pedro não é fácil, olha. O Pedro só faz pergunta bomba, irmã Flora, mas a gente vai tentar esclarecer aqui, viu, Pedro? A gente já vai explicar isso aí. Então, ele diz assim: olha, carne da minha carne é a minha metade. Aquela da história da cara metade, né? A metade da laranja. Nossa, que poético, né? Uma mulher ouvir isso. Carne da minha carne, poético. Adão aqui fez uma poesia. Na verdade não foi Adão, foi Moisés, né? Mas estou parafraseando ele. Olha que coisa linda. Olha. Qual foi? O casamento. Pode ir atrás. Foi o casamento. Mas o diabo trabalha para destruir as famílias, o casamento. Certo ou estou errado? Vou fazer que nem aquele outro. Certo ou errado? Não é isso? Primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Trabalha para destruir. Depois pensem, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, pensem sobre isso. Meus irmãos, depois disso, para concluir, nós temos aqui versículo 23, versículo 23, a primeira poesia, e no 24, o primeiro comentário de Moisés. Olha, Moisés estava explicando, né? Explica. Aqui, no 24, ele faz um comentário. Vamos ver qual foi. Eu acho que começa a responder a pergunta do Pedro lá. Pedro, a gente já vai chegar lá, a gente já vai responder. Leia, por gentileza, meu irmão, o 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe. Pedro, realmente não tinham pais, né, biológicos antes deles, mas o pai, aqui representado, né, era Deus. Mas para as próximas gerações, ou seja, Caim, Abel e assim por diante, tá? Você possivelmente vai deixar a casa da mamãe e vai se unir à sua esposa, tá? Essa orientação de Deus é de Adão e Eva para frente, tá? Para frente. Para o irmão, vai ser bem simples na explicação, mas nós poderíamos entrar num outro contexto também, mas é nesse sentido, tá? Então, Moisés, ele, aqui nesse momento, quando ele diz assim que eis que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos carne, aqui ele está fazendo uma etiologia através de um costume. Então, ele está dizendo aqui que o casamento é uma instituição divina, monogâmica, heterossexual, tá? Uma heterossexual, e que é proibido adulterar. É proibido o homem trair a mulher
e a mulher. Sabe por que existe separação? Foi o que Jesus explica para os fariseus. Conta da dureza dos vossos corações, que Moisés teve que instituir isso lá atrás, porque Deus não criou isso. Deus criou macho e pai e mãe, monogâmico. Tá, Silvana? Então, assim, para os irmãos entenderem a situação, é instituído o casamento, de novo, divino e para a vida toda. Parece um discurso antigo, careta, não liberal, mas é desta forma que eu penso, e é desta forma que você, como servo de Deus, como filho de Deus, deve pensar. Qualquer coisa fora disso não vem de Deus. Acima de tudo, é desta forma que está escrito. Independente do que pensemos ou queremos interpretar, é a forma para onde fugir. Muito bem. Segunda intervenção mosaica, digamos assim, no versículo agora 25. Meus irmãos, vamos entender que Moisés está escrevendo aqui para quem? Para os judeus, tá? E para que a gente entenda, né, uma cultura de honra e vergonha. Não existia desonra maior, vergonha maior do que um ser humano nu. Vou dar um exemplo na Bíblia para vocês. Tem outros casos, mas eu vou dar esse que os irmãos conhecem. Lembra quando Davi já era rei, né? Acho que eram os amonitas, o rei dos amonitas, acho que era amigo de Davi. E Davi ficou triste porque Naás morreu. Ele manda um grupo de anciãos, um grupo de príncipes, manda lá visitar, se eu não me engano é Anum, o nome do filho. As condolências a Anum, aos amonitas. E aí, os conselheiros, igual os conselheiros de Roboão, né? Só sabe lá o que tinha na cabeça, era, não, rapaz, Davi de olho no nosso reino, ele vai dominar o nosso reino. Faz uma humilhação para esses caras, ele rapar a barba do israelita, é uma ofensa muito grande. Rapou a barba dele e cortou aqui caras vieram andando de lá com a fora. Pense numa vergonha que esses homens passaram, uma vez que andar nu naquela tradição era uma coisa do outro mundo. A tampa da cabeça do Davi saiu. Aí botou para quebrar, arrebentou com o pessoal, destruiu lá o pessoal. Vocês não entenderam por que ele fala que nus era uma vergonha, eles não sentiam vergonha, ou seja, o que mais causava vergonha na cultura israelita era andar nu. Então ele está dizendo, olha, o que causa mais vergonha para vocês, para eles não causavam tanta inocência que eles viviam. Então Adão e Eva viviam inocentes, santos diante de Deus e um diante do outro. Perfeito, bem lembrado. Nós lemos essa história inclusive com as crianças semana passada. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dia Jafé e Sem foram, né,
E Cã viu a nudez dele. Quando ele viu a nudez dele, que Noé ficou... ele amaldiçoou Cã, que é o pai dos cananitas. Está vendo? Bem lembrado, pastor. Está vendo como a nudez naquela época era uma coisa que terrível na cultura, e outros casos também. Então era nesse sentido que Noé fala, que diz, olha, até aquilo que mais causar, porque lembra que aqui Moisés está falando para um povo já pecador, que entendia, né, essa questão de honra e vergonha do nu, e dizia, olha, eles eram tão inocentes, tão puros, tão santos, que nem andar nu se envergonhavam, eles estavam tranquilos. Então, para eles entenderem a mensagem, era essa mensagem que Moisés estava querendo passar. Gabriel, vou encerrando por aqui, para fazer só as aplicações finais. Vou já levantar uma bola para os próximos professores, que... Professor Moacir, estaremos aí alertas no próximo domingo, se Deus quiser. Quer falar alguma coisa, irmão, para eu poder encerrar aqui? Estudar. Plano de leitura da Bíblia. E uma das formas, privilégio de estudar valorizar a nossa escola bíblica dominical, porque através da valorização da escola bíblica dominical é que nós temos a oportunidade de praticar a hermenêutica, a exegese. Rápidas, tá? Para que eu faça a leitura dos últimos. Primeira aplicação: a terra é para o homem. Do pó, e para o pó nós voltaremos. Então você nasceu, você é da terra. Você vai... Deus, como provedor, né? Ele foi o provedor ali de Adão e Eva. Ele serve. Homem e mulher devem desfrutar um do outro com respeito e carinho. Amor, carinho e respeito. Estou mandando aqui um abraço para os nossos irmãos que ainda têm. Olha aqui a irmã Miriam. Pedro, pergunta. Nascimento. Ela botou um ha-ha-ha aqui. Eu vou tentar traduzir, tá, irmã Miriam? Estamos rindo muito. Tacos. Glória a Deus quando o homem... Charles Augusto, que é o Augusto Silveira, acrescente-se que para o Éden e entrega a ele a missão de participar. Amém.
Essa orientação do capítulo 24 foi revelada a Moisés, assim. É o Charles mesmo. Eu tô que nem o Chapolin, né? Eu estava suspeitando desde o princípio. Então, estou acompanhando a reflexão e aprendendo muito. Um abraço, meu irmão. Laurinha aqui acompanhando, estudo abençoado. Gênesis, rumo a uma igreja que recria a realidade humana. Poético também. Dejiane Cruz, e Jesus suportou. O exemplo de ter assumido essa vergonha em nosso lugar foi de Jesus. Robert Murray, M. Cheyenne, lemos este plano 10 anos. Obrigado você que nos acompanhou, você que está aqui conosco. Eu nesse momento encerro passando a palavra ao pastor, pedindo a ele, pastor, ore pelo povo do Amazonas, tá, pastor? E por duas pessoas em especial, pela Otaviane e a sua família. Ela está com Covid e pelo que ela me passou aqui, a situação está difícil lá. E também pela Rivera Melo e aquelas pessoas lá em Parintins que estão aguardando esse avião de Belém para levá-los Belém, tá? Obrigado, pastor.